Engrandecido seja o nome do Senhor, amém. Glória a Deus. Deus é o Deus de promessas, amém. Deus é o Deus que cumpre promessas, Deus é o Deus de milagres, Deus é o Deus que faz tudo acontecer a seu favor quando você busca, amém. Glória a Deus. Pegue na sua mão a palavra do Senhor nesta hora. Vamos ler e meditar na palavra do nosso mestre. Abra aí no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Nós vamos ler por hora os versículos 1 e 2. Amém? Amém? Todos se encontraram? Amém. Glória a Deus. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 1 e 2, diz assim: Vivia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião da corte denominada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e orava a Deus continuamente. E orava a Deus continuamente. Feche os seus olhos, Pai. Nesse momento em que acabamos de ler a Tua palavra, nós pedimos ao Senhor discernimento, entendimento, sabedoria, compreensão que só o Senhor Espírito Santo pode nos dar. Faça isso. Faça isso, em nome do Senhor Jesus. Nos ajude a entender e compreender a Tua palavra. Me use poderosamente, em nome de Jesus. Fale através da Tua serva, Pai. Fale através de mim. Eu só posso falar se o Senhor falar através de mim. E o Senhor tem total liberdade na minha vida, Tu sabes disso. Aleluia. Fale. Que a Tua serva ouve. Fale, ó Deus, e que possamos entender a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Podemos assentar. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado e bendito seja o Senhor. Nós lemos na palavra de Deus sobre um homem chamado Cornélio, um homem que abriu a sua casa para evangelização. O evangelismo chega à casa de Cornélio. Mas, pastora, quem era Cornélio? Vamos entender? Vamos entender na palavra de Deus quem era Cornélio. Deixa sua Bíblia aberta, se você pode, deixa ela aberta em Atos, capítulo 10, dos versículos 1 em diante. Nós vamos ler, nós vamos entender pelo Espírito Santo esta palavra, a palavra do Eterno. Quando nós lemos, vivia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião da corte denominada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e orava a Deus continuamente. Olha aí o versículo 3. Um dia ele viu claramente em visão. Quem viu? Cornélio. Ele viu claramente em uma visão, quase a hora nona. A hora nona era às 15 horas da tarde. Um anjo de Deus que se dirigia para ele dizendo: Cornélio. Versículo 4. Este, fitando nele os olhos e muito atemorizado, perguntou: Quem é, Senhor? Então
O anjo lhe respondeu: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido como memorial diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, cujo sobrenome é Pedro. Ele está hospedado com um certo Simão, curtidor, cuja residência está junto ao mar. Ele te dará o que deves fazer. Assim que o anjo que lhe falava retirou-se, Cornélio chamou 2 dos teus domésticos e um piedoso soldado dentre os que o assistiam continuamente. E, depois de ter-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Então vamos entender essa parte aí. Deus, ele estava falando através de um anjo com este homem chamado Cornélio. Por que, pastora, que Deus estava falando com Cornélio? Porque ele era um homem que buscava, ele era um homem que orava, ele era um homem que desejava conhecer a palavra de Deus, que desejava conhecer mais de Deus. Era um gentio, mas que queria mudança na sua vida. Era um gentio, mas que buscava a Deus continuamente. Ele era um gentio, mas orava. Ele era um gentio, mas buscava ajudar as pessoas. Ele era um homem piedoso. Ele era um homem que ajudava todas as pessoas à sua volta. Se tivesse alguém precisando de uma ajuda, de um alimento, de uma provisão, ele estava ali para ajudar, porque ele era um homem piedoso. No entanto, ele ainda não havia conhecido verdadeiramente Jesus, ele ainda não era convertido, ou seja, ele estava com o pé na porta da salvação, mas faltava ter Jesus como seu Senhor e Salvador. Aqui nós aprendemos que você deve ser uma pessoa piedosa? Sim. Deve ser uma pessoa amorosa? Sim. Deve ser uma pessoa que ajuda todo mundo? Sim. Mas o principal de tudo isso, acima de tudo, é ter Jesus como único e suficiente Salvador. Porque isso sim o levará à eternidade com Jesus. E para este homem, Cornélio, ele só faltava este pequeno, enorme detalhe que faz toda a diferença. Amém? Que é conhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas a oração deste homem chegou a Deus. Mesmo ele sendo gentil, Deus, ele não faz acepção de pessoas. Amém? Deus, ele não faz acepção de pessoas. Ele traz para ele aquele que abre o seu coração para amar, para adorá-lo, para buscar mais dele, para buscar conhecer mais dele. Amém? Então o Senhor mandou um anjo falar com ele. Essa é a parte que nós lemos. O Senhor mandou um anjo falar com este homem, com Cornélio, que a oração dele foi ouvida, a oração dele foi atendida, porque Deus, ele conhece o nosso coração, amém? Ele sabe o que dá lá dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, dentro dos nossos sentimentos, amém? Vamos continuar a leitura. Aí no versículo 9, a visão de Deus dada a Pedro. Enquanto o Senhor mandava o anjo falar com Cornélio, Deus falava também com Pedro, que estava ali perto, na cidade de Jope. Diz assim, ó, o versículo 9 do capítulo 10. Acompanhe comigo na sua Bíblia. No dia seguinte, estando eles a caminho, eles quem? Os 3 homens que Cornélio mandou ir até Pedro,
na cidade de Jope, onde o anjo lhe dissera o que devia fazer. Então vamos lá. No dia seguinte, estando eles a caminho e aproximando-se da cidade, Pedro subiu ao eirado para orar, quase a hora sexta. Tendo fome, quis comer, e enquanto lhe preparavam a comida, veio sobre ele em êxtase. Então, Pedro, ele estava com fome já, né? Já era meio-dia, mas enquanto a comida não saía, ele foi orar, né? Pedro não perdia tempo, não. Se estava faltando alguma coisa, algum tempo para ele fazer alguma coisa, cumprir com algum compromisso, e aqui neste trecho da palavra de Deus fala que ele estava esperando o almoço. Enquanto não saía, ele subiu para orar e viu o céu. Então Pedro, no versículo 10 aí, ó, tendo fome, quis comer. E quando lhe preparavam a comida, veio sobre ele em êxtase, veio sobre Pedro uma visão. E viu o céu aberto e um recipiente descendo com um grande lençol que, pendendo de suas 4 pontas, baixava sobre a terra, na qual havia toda classe de quadrúpedes e de répteis da terra e de aves do céu. E ecoou uma voz que lhe dizia: Pedro, levanta-te, mata e come. Ao que Pedro respondeu dizendo: de maneira nenhuma, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum ou imunda. E pela segunda vez a voz lhe falou: aquilo que Deus purificou, tu não chames de comum. E isso aconteceu por 3 vezes. E logo foi o recipiente recolhido. Vamos entender isso aqui. Deus falou com Cornélio. E ele entendeu que era para chamar Pedro para ir à casa dele. Então ele mandou esses 3 homens. Enquanto esses 3 homens, mandados por Cornélio, ia até Jope, atrás de Pedro, que era mais ou menos ali uns 45 quilômetros da cidade de Cesareia, aonde Cornélio morava, Deus também deu uma visão a Pedro. Ele mostrou como descendo do céu um lençol com muitos répteis, quadrúpedes, animais. E Deus falou assim: Pedro, veja esses animais, mata e come. O que Deus queria dizer? O que Deus disse para Pedro nesse momento? Não era nada de pegar aqueles animais e comer, porque Pedro logo disse, né? Ao que Pedro respondeu: de maneira nenhuma, Senhor. Por quê? Porque para o judeu aquilo era imundo. Para um judeu israelita como Pedro era, ele guardava todo aquele jejum, e para ele era imundo comer aquilo. No primeiro instante ele entendeu isso, que era para comer aquilo, mas aí Deus foi esclarecendo a visão a Pedro. Então o anjo disse: não digas, pela segunda vez, olha só, não digas aquilo que Deus purificou, tu não o chames de comum. Não é comum que Deus purificou, não é comum que Deus abençoou, não é comum que Deus limpou, não é comum o que Deus perdoou os pecados e hoje é limpo. Então, aconteceu isso por 3 vezes e logo o recipiente foi recolhido ao céu. Então, Deus mostrou essa visão a Pedro. Pedro viu aquela visão e entendeu que era para matar e comer. E quando ele replicou a fala do anjo e disse: de jeito nenhum, Senhor, o Senhor logo disse para ele: não chame de imundo o que eu purifiquei. Deus já estava falando lá da visita que ele faria a Cornélio. Então vamos continuar aí a nossa leitura, para que possamos entender
todo o trajeto dessa história e entender a finalidade do que Deus queria para com Pedro e Cornélio. No versículo 17 diz assim, ó: Pedro aceita o convite de Cornélio e enquanto Pedro refletia sobre o que seria aquela visão que tivera, então, muitas das vezes nós temos visões, sonhos, pressentimentos e ficamos ali sem entender. Por quê? Porque não buscamos. Pedro, no primeiro momento, ele não entendeu. Mas o que ele fez quando ele não entendeu? Ele foi refletir sobre aquela visão. Ele foi refletir e buscar de Deus a resposta. E quando nós buscamos de Deus a resposta, nós podemos entender o que Deus tem para nós na visão, no sonho, em tudo que Ele fala conosco. Amém? Continuando aí no versículo 17. E quando Pedro, enquanto Pedro refletia sobre aquela visão, eis que os homens enviados por Cornélio perguntavam pela casa de Simão e estavam parados no átrio da casa. E, chamando, averiguavam se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, estava hospedado ali. E enquanto Pedro ainda meditava sobre a visão, enquanto Pedro ainda estava ali pensando o que significava aquela visão, o que Deus quis dizer a ele sobre tudo aquilo que ele havia mostrado para ele, eis que 3 homens te procuram. O Espírito Santo de Deus disse para Pedro, enquanto ele ainda meditava: eis que 3 homens te procuram. O Espírito Santo falou para Pedro, aonde ele estava, ali orando, que 3 homens estavam lá na porta da casa onde ele estava procurando por ele. E no versículo 20 diz assim, o anjo continua falando com Pedro, né? Levanta-te, pois, desce e vai com eles, sem duvidar de nada, porque a ti eu os enviei. Pedro desceu ao encontro desses homens e disse: eis que eu sou a quem buscais. Qual é a razão para que estais aqui? E eles responderam: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, que goza de bom testemunho e de toda a nação dos judeus, foi revelado por um santo anjo que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Vamos entender isso aqui. Deus mostrou uma visão para Pedro. Aquela visão, depois que Pedro entendeu, ele viu que não era para matar e para comer, e sim para levar a palavra a um gentil que Deus havia purificado, para que a palavra de Deus chegasse a ele, a Cornélio, a sua casa, para que acontecesse ali uma verdadeira conversão. Uma verdadeira conversão, que é o maior de todos os milagres que pode acontecer na face da terra, na nossa vida. O maior milagre é a conversão. O maior milagre na nossa vida, na minha vida e na sua vida, é quando nós recebemos Jesus como Salvador e como Senhor da nossa vida. Amém? Glória a Deus. E então, quando estes homens falaram para Pedro que Cornélio o mandara buscar, Pedro entendeu que era para pregar o evangelho do Senhor Jesus àquele povo. Vamos continuar a nossa leitura. Pedro vai à casa de Cornélio. Olha aí no capítulo 10, ainda no capítulo 10 que estamos lendo, no versículo 23. Diz assim, ó: Pedro então convidou-os a entrar e os hospedou. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles, e certos irmãos
dentre os de Jope o acompanharam. Um dia depois entraram em Cesareia e Cornélio os esperava. Então Cornélio já estava esperando por Pedro. Por quê? Deus falou para ele mandar buscá-lo. Então ele tinha certeza que ele viria. Então Cornélio já estava esperando, tendo reunido os seus familiares e amigos importantes. Olha só, Cornélio, ele não queria a salvação só para ele. Ele não queria o bom que Deus tinha para a vida dele só para ele. Ele queria para a casa dele, para a família dele, para os vizinhos dele, para as pessoas mais importantes daquele lugar, a qual ele tinha acesso. Então ele convidou todo aquele povo. E tendo reunido seus familiares e amigos importantes, quando Pedro entrava, Cornélio saiu ao seu encontro e inclinou-se a seus pés e o adorou. Mas Pedro o levantou dizendo: levanta-te, porque eu também sou homem como tu. Olha só, aqui Pedro, ele viu que Cornélio, ele precisava aprender o verdadeiro evangelho. Aprender realmente que devemos nos prostrar e adorar somente Jesus. Quando Pedro chegou na casa de Cornélio, Cornélio correu, dobrou os joelhos e o adorou. E Pedro na mesma hora: levanta-te, eu sou homem como tu, rapaz. Eu sou homem como tu. Você deve adorar somente a Jesus. Você deve adorar somente a Deus. Você deve dobrar os seus joelhos somente a Deus. Essa é uma grande lição que nós aprendemos aqui na palavra de Deus. Tem muitas pessoas que buscam a adoração para si, buscam o louvor para si, buscam dobrar-se os joelhos para o seu próprio ego. Não devemos fazer isso. A única pessoa que deve e que tem que ser adorada é o nosso Senhor Jesus. Amém? Olha o versículo 27. E conversando com ele, entrou e viu que ali havia reunido a muitos. Olha só. Pedro chegou na casa de Cornélio e viu que ali havia muitas pessoas reunidas, porque Cornélio já havia convidado várias pessoas para estar ali, para ouvir a palavra, para aprender de Jesus, para conhecer Jesus. Será que nós podemos pegar esse exemplo para nós? Será que nós podemos fazer isso hoje? Será que nós podemos fazer reuniões na nossa casa para que possamos falar de Jesus? Será que nós podemos convidar os nossos vizinhos, os nossos amigos, os nossos parentes, toda a nossa família? Vamos pegar isso aqui para nós. Vamos fazer a obra de Deus. Vamos evangelizar. Vamos evangelizar. Vamos alcançar pessoas que precisam de Jesus. Todos nós precisamos. Não tem um indivíduo sequer neste mundo, nessa terra, que não precise do amor de Jesus. O versículo 28 diz assim: então disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito para um judeu relacionar-se ou achegar-se a estrangeiros, mas Deus me mostrou que não devo chamar comum ou imundo a homem nenhum, pelo que ao ser chamado vim sem replicar. Agora, pois, eu pergunto: sobre que palavra me mandastes chamar? Olha só, Pedro, quando ele chegou na casa de Cornélio, ele disse: você bem sabe que judeus não se juntam com gentio. Olha só, ele já chegou falando isso. Mas Deus mandou que eu não devo chamar imundo a homem nenhum. Então, o judeu foi ter com aquele ímpio. O judeu foi ter com aquele ímpio, porque Deus estava já trabalhando na vida de Cornélio.
por causa do seu bom coração, por causa das suas orações, por causa das suas ofertas, por causa da sua busca, por causa da sua vontade de conhecer Jesus. E no versículo 29, 30 diz assim: e Cornélio disse, Pedro perguntou para Cornélio, né? Por que você mandou me chamar aqui? E Cornélio disse: 4 dias atrás eu estava em jejum e oração até esta hora. E eis que na hora 9, um varão se deteve diante de mim com vestiduras resplandecentes. Isso Cornélio contando para Pedro, como foi, né, a visão que ele teve do anjo. Ele disse: um varão se deteve diante de mim com vestiduras resplandecentes. E disse Cornélio: a tua oração foi e disse, né? O anjo disse a Cornélio: Cornélio, a sua oração foi ouvida e as tuas esmolas, as tuas ofertas estão em memória diante de Deus. Olha só, Deus, ele guarda na sua memória o seu dia de busca, o seu dia de oração, o seu dia de jejum, o seu dia de oferta. Tudo que você faz, Deus guarda na memória. Deus recebe, Deus está olhando para mim e para você. Deus está olhando para as minhas atitudes. Deus está olhando para as suas atitudes. Deus está olhando por tudo que você faz. Deus está olhando por cada passo que você dá. Se você ora, se você jejua, se você oferta, se você busca, se você ajuda o próximo, se você prega o evangelho, Deus está olhando tudo. É isso que está dizendo aqui. Deus está olhando cada passo que você está dando. E quais os passos que você tem dado? É em direção a Jesus? É para ajudar as pessoas a se achegar a Jesus? Você tem sido uma ponte para que Jesus chegue até essa pessoa? Porque para isso fomos salvos, para isso fomos libertos, para isso fomos chamados. Aleluia! E continuando aí, o anjo disse, né, para Cornélio: Deus mandou te dizer que as suas ofertas estão na memória dele. Envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, cujo sobrenome é Pedro. E ele está hospedado junto ao mar, em casa de Simão, curtidor. Ele, vindo, te falará. Então Deus, na visão que ele mostrou para Cornélio, ele disse detalhadamente o que ele devia fazer. E foi isso que Cornélio fez. Ele obedeceu ao Senhor. Portanto, enviei quem te chamasse. Cornélio enviou os 3 homens, né, da casa. E fizeste uma bela ação em vir. Agora, pois, todos estamos aqui diante da face de Deus para ouvir tudo quando te foi ordenado da parte do Senhor. Então, o que acontece aqui nesse momento? Pedro pergunta para Cornélio: você me mandou chamar para quê? O que você quer que eu faça aqui? Aí Cornélio contou da visão que ele teve. Deus me deu essa visão e mandou fazer isso, isso e isso. Bem fizeste tu de vir. Agora estamos todos aqui, Pedro. Tá a minha família, tá os meus vizinhos, tá todos os meus parentes, tá os meus amigos mais íntimos, estão todas aquelas pessoas que eu convidei e que aceitaram o convite. Estamos todos aqui, a casa está cheia para ouvir o que Deus tem para nós através de ti. Eles queriam ouvir a palavra de Deus. Cornélio e aquele povo queria aprender mais de Jesus. E continuando aí no versículo 34, fala sobre a pregação de Pedro na casa de Cornélio. E então, abrindo a sua boca, disse: na verdade, reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz, irmãos. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não quer saber se você é rico, se você é pobre, se você é negro, se você é branco, se você é amarelo, se você é índio, se você é americano, se você é brasileiro. Deus não faz acepção de pessoas. Deus quer o seu coração voltado para Ele.
você tem o seu coração voltado para Ele, você vai ter a presença dele na sua vida. Versículo 35. Senão que, em qualquer nação, aquele que teme ao Senhor e pratica a justiça é aceito por Ele. Isso Pedro já ministrando a palavra. Esta é a palavra que Ele enviou aos filhos de Israel, anunciando o evangelho da paz por Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Então, pela primeira vez, aquele povo estava ouvindo a palavra sobre Jesus. Estava ouvindo falar de Jesus. Pela primeira vez, estava chegando aos ouvidos deles o que Jesus fizera na terra e para que Jesus fez tudo aquilo. Vós sabeis que, o versículo 37, continue aí com a sua Bíblia. Vós sabeis que estas palavras foi proclamada por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo pregado por João. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o na cruz. E este Deus ressuscitou ao terceiro dia. Olha só a novidade de vida que estava chegando para aquele povo. Que Deus morreu, que Deus ressuscitou, que Jesus se entregou na cruz por cada um deles que estavam ali. E então a palavra de Deus chegou àquele povo. E aí no versículo 43 diz assim: a respeito deles, todos os profetas testificam pelo seu nome. Todo aquele que nele crê receberá remissão dos pecados. Então Pedro estava falando ali com aquele povo, para Cornélio, com aquele povo. Todo aquele que crê, todo aquele que buscar, todo aquele que aceitar, todo aquele que receber Jesus como único e suficiente Salvador e Senhor, Deus vem, perdoa os pecados, limpa, purifica e salva para uma vida eterna com Ele. E enquanto Pedro ainda falava estas palavras, o Espírito Santo foi derramado sobre os que ouviam a palavra. Olha só, o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre aquele povo enquanto eles ouviam a palavra. Então eu quero te dizer, meu amado irmão, minha amada irmã, quando nós estamos buscando pela presença de Deus, quando nós estamos procurando a presença de Deus para o nosso coração, quando nós estamos procurando obedecer a Deus, o Espírito Santo de Deus vem sobre a nossa vida. E todos os fiéis que tinham vindo com Pedro, que eram da circuncisão, maravilhavam-se que também sobre os gentios se derramasse o dom do Espírito Santo. Por que eles maravilharam-se? Porque eles pensavam que o Espírito Santo não viria para os gentios, mas veio, sabe por quê? Porque aqueles gentios ali estavam buscando, aqueles gentios ali estavam com o coração aberto, aqueles gentios que estavam ali estavam com o coração aberto para Jesus fazer a obra na vida dele. Então por isso que Deus não faz acepção de pessoas. Basta você abrir o seu coração, basta você querer a presença de Deus, que Ele faz morada no seu coração. Amém? E todos se maravilhavam, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Então Pedro respondeu: estes também, como nós, receberam o Espírito Santo. Alguém poderia recusar-lhe a água para que não sejam batizados? E ordenou que eles fossem batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhe rogaram que permanecessem ali com eles mais alguns dias.
Então, o que Deus quer nos falar nesta mensagem aqui? Que precisamos orar, que precisamos buscar, que precisamos abrir o nosso coração para receber Jesus na nossa vida, para que possamos receber o Espírito Santo. Cornélio ali, ele abriu a sua casa para evangelizar, para fazer a obra de Deus. Mas antes de abrir a casa dele, ele abriu o coração dele. Ninguém vai conseguir abrir a sua casa para evangelizar sem antes abrir o seu coração para Deus. Quando você abre o seu coração para buscar pela presença de Deus, para buscar obedecer a Deus, para buscar fazer a vontade de Deus, daí, consequentemente, você vai abrir a sua casa para ministrar a outras pessoas as bênçãos que Deus tem para a vida delas, o perdão, a purificação e o maior de todos os milagres, que é a conversão ao Senhor Jesus, a salvação para estarmos na eternidade com Ele. Amém? Pegue essa palavra, guarde-a no seu coração, em nome de Jesus. Guarde essa palavra no seu coração. E depois você leia mais vezes, medite na palavra de Deus, para que Deus possa também, assim como falou com Cornélio, possa falar com você, possa falar ao seu coração. Amém? Em nome de Jesus, receba essa palavra. Em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus.